Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, item 15, dar-se-á àquele que tem. Esse item, pessoal, ele já faz parte das instruções dos Espíritos e foi assinado por um espírito amigo em uma mensagem psicografada em Bordeaux em 1862, e onde esse espírito amigo diz: dar-se-á ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que se vos hão por vezes afigurado paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela, e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um ímã que chama a si o que é progressivamente melhor. As graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Então, pessoal, é muito interessante a gente perceber como esses princípios que a gente sobre os quais a gente vem refletindo aqui, permeiam todos os ensinamentos. Sejam eles de que origem sejam eles de que origem for. Aqui no caso específico dessa mensagem mediúnica, vocês vejam que o Espírito Protetor nos explica que aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina, E ele traduz sentido da palavra divina como os nossos esforços tendentes ao bem, Então isso vai novamente bater naquela tecla da mensagem melhorar para progredir, ou seja, os nossos esforços atraem as graças do Senhor. São essas as palavras do Espírito Protetor aqui. Significa o quê? Que os nossos esforços para nos melhorarmos atraem as graças do progresso espiritual. A cada ação, a cada passo que nós procuramos dar na nossa jornada espiritual, maiores possibilidades de desenvolvimento nós adquirimos. Quanto mais profundamente nós compreendemos os ensinamentos, mais aplicáveis eles se tornam na nossa vida cotidiana. E ao aplicá-los na nossa vida cotidiana, nós transformamos a nossa energia. A aplicação dos ensinamentos na vida cotidiana, ele faz com que nós possamos ir além da simples compreensão intelectual dos ensinamentos e passar para a esfera da transformação da nossa própria energia, para a dimensão da superação dos limites do nosso próprio ego. Então é isso que está sendo dito aqui pelo Espírito Protetor, com uma riqueza muito grande de mensagens, porque ele também usa aqui a imagem de um imã que chama a si o que é progressivamente melhor. Isso também é resultado dos nossos esforços, dos nossos trabalhos, da nossa disciplina espiritual. Quanto mais nós purificamos nosso coração, mais o nosso coração se torna esse imã que atrai a vibração dos planos superiores. Mais o nosso coração se torna um vaso puro que consegue refletir, ou um espelho, melhor até a imagem, um espelho limpo que consegue refletir sem distorções a luz que vem do alto. Então, todo o parágrafo reforça exatamente a ideia da nossa responsabilidade, que é absolutamente intransferível. O nosso progresso só pode ser feito por nós mesmos. Outros podem nos apoiar, outros podem clarear as coisas para nós,
mas a caminhada em si tem que ser feita por nós mesmos. Nós é que precisamos, através desse trabalho de autoaprimoramento, de reforma íntima, como é chamado dentro da doutrina espírita, é através desse trabalho que nós vamos arar esse solo ainda selvagem do nosso mundo interior, para que ele se torne uma gleba de terra espiritual propícia à sementeira do Evangelho. E aí o Espírito Protetor segue nos dizendo o seguinte: tira-se ao que não tem ou tem pouco. Isso é uma passagem também da fala de Jesus, né? Tira-se ao que não tem ou tem pouco. E aí o Espírito Protetor explica: tomai isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera, é o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. Esse parágrafo, ele me lembra exatamente a nossa vida encarnada. Eu diria que nós poderíamos tranquilamente interpretar aqui esse óbolo que nós recebemos, o talento que nós recebemos, como essa nossa vida encarnada. Tivemos essa divina possibilidade de reencarnar num corpo humano com capacidades físicas e cognitivas para entender e praticar os ensinamentos, e, portanto, temos como responsabilidade multiplicar esse talento. E o que seria multiplicar esse talento recebido? Essa vida humana preciosa? É exatamente utilizarmos todo o tempo, todo esse nosso tempo dessa nossa passagem pela Terra, para, ao desencarnarmos, estarmos melhores e, se possível, bem melhores do que quando nascemos. O que marca o sucesso ou insucesso da nossa jornada não é se nós conseguimos adquirir muitos bens, não é se nós conseguimos fama, não é se nós conseguimos reconhecimento social, não é nada disso. O que caracteriza o sucesso do ponto de vista espiritual é nós sairmos mais puros e mais espiritualizados dessa vida do que quando nela nós entramos, né? Então, é por isso que o Espírito Protetor diz aqui que nós devemos tomar essa passagem do Evangelho como uma antítese figurada, né? Tira-se ao que não tem ou tem pouco. Ou seja, se nós usarmos mal a nossa oportunidade, se nós desperdiçarmos essa oportunidade de aprendizado, quando desencarnarmos, nós não vamos perder as qualidades que porventura, ou as virtudes que porventura tenhamos adquirido nesta ou em outras vidas. Mas, ao desencarnarmos, vamos desencarnar num estado psíquico precário, porque vamos olhar para trás e perceber que a oportunidade foi completamente desperdiçada e vamos ficar envergonhados diante da nossa própria consciência. Então, esse tirar-se ao que não tem nós vamos perder até essa nossa tranquilidade, né? Nós vamos perder essa dignidade que tínhamos diante da nossa própria consciência por reconhecermos que não aproveitamos a oportunidade preciosa que recebemos de encarnar num corpo humano e em condições de ter contato com ensinamentos espirituais de altíssimo nível, né? De altíssimo nível vibracional, né? Então, isso é que é o tirar-se ao que não tem, ou seja, vai tirar-se daquele que não tem a vontade de progredir, aquele que não teve a vontade de melhorar.
Melhor dizendo até, seria assim, né? Aquele que não teve a vontade de se melhorar, o que vai ser tirado dele? O progresso que daí poderia resultar. E ao desencarnar, esse espírito se sentirá extremamente arrependido, né? Extremamente decepcionado, desiludido consigo mesmo, por ter desperdiçado tão preciosa oportunidade de crescimento espiritual, né? E aí o espírito protetor segue dizendo: aquele que não cultiva o campo que o trabalho que seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas daninhas, de ervas parasitas, né? É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou fenecessem as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Não e não. Né? Então ele aqui está dizendo, ele mesmo já dá a resposta, ele faz a pergunta e dá a resposta. Né? Não é ao Pai Celeste que nós devemos responsabilizar por nossa falta de cuidado com o solo do nosso próprio espírito. Esse solo do nosso espírito, o solo interior dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, cabe a nós cultivar. Nós temos o livre-arbítrio para fazer escolhas e temos os ensinamentos para fazer essas escolhas com sabedoria, de modo a que nesse campo interior do espírito cresçam só boas plantas, só boas árvores, só árvores que deem bons frutos. Mas, se nós não fazemos isso, não podemos culpar o Pai Celeste pela nossa negligência, de forma nenhuma. Né? Já dissemos aqui que o trabalho de evolução espiritual é intransferível, cabe a nós e só a nós mesmos. Né? Então, mais uma vez, está sendo reafirmado o princípio, né, de que a responsabilidade pelo crescimento espiritual compete a cada ser individualmente. Não há quem possa fazer por nenhum de nós. E o espírito protetor segue: em vez de acusar aquele que tudo lhe preparara, de criticar as suas doações, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias, e arrependido e operoso, meta corajoso mãos às obras, arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade, lavre o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança, lance nele confiante a semente que haja separado, por boa, dentre as más, regue-o com seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Ora, agora fica bem claro, né, pessoal? Dará àquele que já recebera o quê? Ora, veja, nós recebemos a oportunidade de crescimento, reencarnamos num corpo humano, em condições de aprender e apreender os ensinamentos. Então, nós recebemos essa oportunidade, né? E se tivermos a boa vontade de cultivar o nosso mundo interior, usando com sabedoria essa oportunidade recebida, então nós vamos estar no grupo daqueles que vão receber a bênção do progresso. Mas vejam que tudo isso é figurado, porque não existe algo que esteja vindo de fora e que nós estejamos recebendo aqui dentro. Esse receber significa nada mais, nada menos do que o nosso próprio desenvolvimento interior. Né? Do que o desenvolvimento de características e capacidades que já nos são inerentes. Né? Na nossa essência, nós já somos compassivos, nós já somos amorosos, nós já somos equânimes, nós já somos tolerantes, nós já somos pacientes, disciplinados, concentrados. Tudo isso nós já somos na nossa essência. Então, nós não vamos receber algo de fora, mas vamos receber a bênção de fazer com que todas essas coisas que estão em estado de semente dentro de nós, em estado potencial dentro de nós, se tornem uma realidade. É por isso que na tradição oriental, quando os discípulos se referem ao mestre,
ele se refere ao mestre como um mestre realizado, que era o caso de Jesus, um mestre realizado. Nele, essas sementes todas de compaixão, generosidade amorosa, equanimidade, paciência, tolerância, disciplina, concentração, sabedoria, não eram apenas sementes mais, já eram árvores maduras, já davam frutos visíveis, que se expressavam na sua extrema sensibilidade espiritual e nos seus poderes miraculosos. Porque todos nós temos poderes miraculosos. Todos nós somos Cristos em potencial. Só que Jesus era um Cristo vivo, ou seja, um mestre realizado. E é isso que os ensinamentos aqui, que nós estamos, sobre os quais agora nós estamos refletindo, estão nos convidando a fazer. A tornar real aquilo que em nós, por enquanto, se encontra apenas em estado seminal, em estado de semente. Né? E o Espírito Protetor vai aqui concluir a mensagem dizendo: verá ele então, ou seja, ele quem? Aquele que aproveitou a sua vida humana preciosa para crescer espiritualmente, né? É a esse ser que ele está se referindo. Então, verá ele então, coroados de êxito, os seus esforços, em um grão produzir 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. São muito bonitas, né, pessoal? As figuras normalmente utilizadas pelos espíritos superiores, pelos mestres realizados, elas, além de tudo, têm uma beleza, têm uma estética, né? Mas vocês vejam que lavrar, né, arar, charrua, que são figuras que remetem ao trato do solo, aqui estão sendo usadas no sentido de todas as atitudes que nós devemos desenvolver para que o solo do nosso espírito se torne fértil para produzir boas ações, para produzir benefício aos seres. E aqui a multiplicação dos talentos a que o autor da mensagem se refere é o benefício aos seres, incluídos entre eles nós mesmos, que todas as atitudes positivas irão trazer. Então percebam o seguinte, pessoal: nós somos seres dotados de livre-arbítrio. Nós temos essa capacidade de escolher o que vamos sentir diante das circunstâncias. Isso é uma frase muito interessante do Viktor Frankl, né? Ele dizia isso com relação aos seus torturadores nazistas dentro do campo de concentração. Ele dizia: eles podem cercear minha liberdade em tudo, mas não podem me obrigar a escolher o que eu vou sentir diante das circunstâncias. Então aí está o plano da nossa liberdade absoluta, né? Ninguém pode nos impor o que nós vamos sentir diante das circunstâncias. Sobre as circunstâncias nós não temos controle. Sobre as circunstâncias nós não temos domínio. Mas sobre o que nós vamos sentir diante delas, nós temos total controle e total domínio. Se não temos, é porque estamos deixando que a erva daninha do karma, caracterizado pelos impulsos automatizados, tome conta do solo do nosso espírito. Então compete a nós, como nós dissemos anteriormente, transformar esses impulsos automatizados inconscientes em ação consciente espontânea, em ação sábia espontânea. Esse trabalho compete a nós e ele é possível. E ele vai estar totalmente assentado nessa nossa capacidade e nessa nossa plena liberdade de escolhermos o que vamos sentir diante das circunstâncias que se nos apresentam.